Olá, eu sou a Preferine Taborda e no Minuto Jurídico dessa semana a gente conversa sobre fake news e deepfake em época de coronavírus. Fake news, na tradução do inglês, então, para a língua portuguesa, significa notícia falsa, né? Ou notícias inverídicas. Sabendo que os direitos constitucionais, a liberdade de expressão, de manifestação de pensamento, bem como o direito constitucional ao livre exercício da atividade de imprensa exigem responsabilidades, ou seja, não são absolutos, nós devemos saber que, portanto, não podem servir de mantas protetoras para os profissionais e cidadãos em caso de divulgação e compartilhamento de notícias fakes, né, falsas deliberadas. A exemplo dessas notícias, nós temos, por exemplo, né, nesse momento de coronavírus, algumas como: chá de erva doce cura o coronavírus. Analista israelense especializado em guerras biológicas afirma que o novo coronavírus foi criado em um laboratório chinês. Ou Cuba criou vacina contra o coronavírus. Esses são apenas alguns dos exemplos das notícias falsas compartilhadas sobre a pandemia do coronavírus nas redes sociais brasileiras. Quando nós analisamos as fake news no âmbito de questões que envolvam saúde pública, tais como os movimentos anti-vacinas, né, e mais atualmente questões atinentes ao coronavírus, percebemos que essas podem gerar danos irreparáveis para a sociedade como um todo. Então, para barrar esse fluxo de desinformação, agentes de saúde, órgãos oficiais, pesquisadores, jornalistas estão trabalhando aí arduamente. Inclusive, o próprio Ministério da Saúde, né, acabou tendo que criar um aplicativo e um site apenas para tratar o tema do coronavírus. Mas até as plataformas de redes sociais anunciaram medidas especiais nesse sentido, como, por exemplo, direcionar buscas sobre a doença para sites oficiais. Outra espécie de fake news que preocupa, inclusive, muito mais são as deepfakes, ou falsificação profunda, né, em uma tradução livre aqui. Por se tratar de uma forma mais sofisticada de difundir, né, as fake news, ou seja, com uma maior credibilidade perante o público e as redes sociais, elas fazem acreditar, então, ainda mais no teor do conteúdo falso, que é o objeto aí da falsificação profunda. A exemplo, né, para especificar as deepfakes, nós podemos então ter como exemplo as montagens, né, por meio de programas modernos que simulavam um discurso falso que seria supostamente do ex-presidente americano, Barack Obama, onde até a expressão labial computadorizada dava a impressão de que aquilo realmente teria sido dito, quando na verdade se tratou de uma falsificação profunda, computadorizada, por programas tecnológicos e aplicativos aí de última geração. Então, a desinformação gerada pelas fake news, né, e deepfakes podem gerar efeitos nefastos, desde causar pânico social, desgastes políticos, difamações, calúnias e culminar até em verdadeiras guerras aí entre países, entre nações, né? O poder de persuasão e os danos envolvendo as fake news, ele é incalculável. E no caso atual, né, quando haja demora em retirar o conteúdo falso envolvendo a saúde pública da internet, poderá haver severas consequências, colocando em risco, então, a vida e a integridade física de grande parte da sociedade. Assim, importante mencionar que, sem prejuízo das responsabilidades civis, administrativas, podem ser responsabilizados criminalmente, tanto quem divulga como quem compartilha a notícia falsa sem checar a fonte, com base em diversos artigos do nosso ordenamento, a exemplo do artigo 339 aí do Código Penal. Obviamente, isso vai decorrer, né, do contexto fático concreto para se apontar qual a tipificação a ser dada, né, para esta conduta aí. Mas a gente verifica que o problema maior é a questão do dolo, né? Então hoje fica pacífico que
Quando a gente sabia da falsidade da informação, né, ou assumiu o risco, para os casos então que se admitem o dolo eventual, poderá incorrer em infrações penais por divulgar ou compartilhar fake news, né? E até mesmo em eventuais infrações penais, a gente pode falar, né, por divulgação e compartilhamento de fake news que admitam a culpa, em que pese isso ser um pouco mais difícil de se visualizar na prática. Há hoje uma posição da doutrina que entende que o nosso ordenamento teria já instrumentos jurídicos suficientes para coibir, né, o abuso da liberdade de expressão no prisma aí das fake news. Mas, de forma majoritária, vai se afirmar que quando nos referimos ao setor, por exemplo, da saúde pública, as fake news elas ganham um papel de destaque, demonstrando que o sistema jurídico atual, né, que está aí baseado no Marco Civil da Internet, a Lei 12.965 de 2014, é insuficiente. Razão pela qual, então, a doutrina aponta que o legislador deve, né, de uma forma tanto urgente, buscar editar uma lei com a finalidade de coibir de fato tal ato ilícito. Pessoal, fiquem ligados no que vocês leem, compartilham, né? Sabendo que todos nós somos responsabilizados pelas nossas ações, certo? Se você gostou, curte, comenta, compartilha e eu te aguardo na semana que vem. Tchau!